Mas a regressão, quando você faz, não é uma espécie de hipnose, que depois disso você não lembra mais absolutamente nada? Não necessariamente. Existe um processo que é por hipnose, existe um processo que a gente chama de autoindução, tá? Que é uma técnica que você entra no estado de relaxamento, ou que através de um profissional, ele te coloca nesse estágio de relaxamento, que seria o relaxamento físico, para você liberar o inconsciente, e o inconsciente, consequentemente, liberando as informações. Então, assim, você vai falando, alguém que está gravando, né? Ou profissional no caso, e isso depois vai ser debatido numa terapia. Então, assim, não adianta eu só passar, por exemplo, se eu faço uma consulta, faço uma captação de alguém, não adianta eu dizer a você, ai, Amália, você foi tal coisa, você assiste, viveu isso, você vai falar, até que daí, o que eu faço com tudo isso, né? Ou seja, como eu trabalho isso na minha vida hoje, porque eu tenho medo de perda, por exemplo, eu tenho medo de, que é um assunto que eu falo muito. Inclusive, Teca, existe aí já as terapias de vidas passadas, ou seja, alguns psicanalistas, psiquiatras, usando isso como terapia mesmo, ou seja, através da análise de outras vidas, você consegue curar o paciente hoje. Eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer o psiquiatra americano Brian Weiss, que é autor do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, e outros mais. Ele tem 3 livros publicados em português aqui no Brasil, e ele mora em Miami, e eu fui junto com o meu amigo José Maurício MacLean, ele tinha um programa de entrevistas, e ele ia fazer regressão. Então ele me convidou como jornalista para participar do programa nesse momento complicado aí, que ele não sabia o que ia acontecer, ele estava bem aflito, e ele ia mostrar isso no ar. Então eu servi muito também de intérprete, ou seja, passando o que ele falava em português para o Brian Weiss, eu traduzia para ele em inglês, fazia a versão do português para o inglês, e foi uma experiência muito interessante, né? Eu acompanhei de perto a regressão do José Maurício, e ele mostrou isso no programa dele. Foi uma sessão só, mas assim, qual foi o interesse do José Maurício, né, em fazer a regressão? Ele é uma curiosidade? Pessoa, não é só curiosidade, ele é uma pessoa muito ligada. Ele é ligado à arte. Ele é muito ligado. Foi uma reportagem interessante, né? Ou seja, o depoimento dele, a experiência pessoal passada para as pessoas. Porque eu acho, foi bom você colocar isso, eu acho bárbaro. Sabe por quê? Eu acho assim, as pessoas que estão no comando do meio de comunicação, hoje, eu acho que a espiritualidade, ela sempre existiu. A busca do homem pela felicidade ou pelo seu entendimento essencial também sempre existiu, né? Mas eu acho que as pessoas, até por essa coisa dos UFOs agora, que é uma coisa que eu acho que, eu digo assim, que é para provocar exatamente questionamento das pessoas da área de comando, porque é uma maneira de você estar ajudando. Então eu acho que esse depoimento dele, junto com você ali, uma jornalista, quer dizer, uma pessoa totalmente e ele é uma pessoa séria, imparcial, né? Ou seja, não da área, trazendo para profissionais que estão trabalhando já, porque você citou, né, esse exemplo, mas na verdade esse tipo de trabalho existe há mais ou menos uns 18 anos no Brasil, só que assim, era como muito fechado, mesmo, como terapia, mas só que muito fechado, porque não era uma coisa conhecida, vamos dizer, não era moda. E é como você falou, é um processo, ou seja, não adianta eu saber que eu fui rainha e de repente o que essa vida me trouxe em termos de ensinamentos, o que dessa vida eu trouxe para o presente hoje, o que eu tenho que cumprir aqui, né? Exatamente. O que eu tenho que aprender mais, até por causa de outras vidas. É a história do karma também, né, cara? A gente fala karma, a gente não tem que ficar com o karma, vamos ver o que rola, o que aconteceu, para você desmanchar. Para você entender. Isso, nessa encarnação é que você diz. Isso. Aí eu queria, Teca, que você explicasse por que a gente tem que voltar aí para as pessoas, por que a gente tem que passar por outras vidas? A gente vive muitas vidas, e quantas vidas a gente pode chegar a viver? Bom, aí depende do que... eu digo assim, que às vezes, vamos por alguém, uma pessoa me diz, o fulano falou que essa é a minha penúltima vida, ou a última, aí eu, sem querer dar uma conotação pejorativa, mas é que a gente tem que colocar, assim, sempre o lado positivo e o negativo de tudo, porque o cosmos é isso, né, a bipolaridade. Então, é muito importante, assim, a gente saber que quem pode avaliar isso são o que nós chamamos dos mestres divinais. O que seriam os mestres divinais? Espíritos de altíssima evolução que já não reencarnam mais e que atuam essencialmente como uma energia que o homem, na sua matéria, ele não tem uma ligação, vamos dizer, ele não tem acesso. Ele tem um acesso até por uma conexão do inconsciente na relação mental, através do sono, através de um envolvimento dele, de mentalização, de canalização
coração, e de temperamento e de essência interior. E, por que da gente voltar? Exatamente para que a gente possa ter a possibilidade de resgatar estágios evolutivos, outras dimensões, e até como espírito, eu digo assim, chegar um momento que a gente vai virar anos-luz. Então eu digo anos-luz seria você virar uma luz dentro do universo, né? Ou um átomo contínuo, quer dizer, ser aquela coisa dimensional, que não tem como, né? Quer dizer, não tem medida. Agora, é necessário isso, tá? As colocações que a gente fez, inclusive no livro, e até o nome do livro, O Preço da Liberdade, é exatamente para as pessoas entenderem que é isso mesmo, é uma relação de preço mesmo, entendeu? De pagar, de pagar mesmo, de purgação. Quer dizer, as pessoas exatamente. É isso, aqui se faz, aqui se paga. Porque Deus, como verdade absoluta, ele não poderia diferenciar as pessoas, né? Então, o entendimento kármico, ele serve no sentido de ajudar você a compreender o porquê das grandes diferenças em várias situações, de saúde, de dificuldades pessoais. Bom, em resumo, Teca, a gente vem aqui para aprender, é isso? Nós estamos sempre aprendendo, não é? Eu acho que até se a gente ficar com 80 anos, a gente está aprendendo. Você fala no seu livro, até eu li o teu livro, você fala que o nosso aprendizado ele está presente tanto numa relação de amor quanto numa relação de desamor, né? Isso é importante a gente perceber. Perceber, e nas coisas mais simples da vida, né? Administrar, nos detalhes mais simples. Até que assim, por exemplo, quando você tem uma perda, seja uma perda afetiva de alguém, seja uma perda financeira, material, etc. Vamos falar de uma relação assim em geral. Naquele momento, de imediato, como é físico, então dói aonde? Dói primeiro no meu corpo, né? Em seguida dói aonde? Na minha alma. E essa dor, para eu elaborar, é muito fácil falar, mas é muito difícil você elaborar isso, né? Então, é o crescimento, tá? A gente vai falar mais sobre isso. A Marina vai aqui colocar algumas dúvidas, algumas questões. A Rosana também. Eu estou deixando o peixe fora d'água completamente, porque definitivamente... Mas dúvidas a gente tem, né? Não, dúvidas tem. Não, eu não tenho. Eu não tenho esse tipo de dúvida, não tenho, porque eu acredito em vida eterna, mas eu não acredito em reencarnação, por exemplo. Mas sobre isso nós vamos falar e discutir muito daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já. A gente volta ao assunto de vidas passadas aqui, depois a gente troca de assunto. Mas vamos ouvir a opinião da Marina, que não acredita em reencarnação. Marina. Não, eu estava dizendo, eu acho que não condeno absolutamente ninguém que se preocupa e que estuda o negócio, mas eu sou muito pragmática. Nós estamos aqui, a gente está numa vida, eu ouvi isso outro dia no Fantástico, aquela gordinha que teve câncer, que era como ela chama, meu Deus? A Cláudia Gimenez. A Cláudia Gimenez. Eu achei que ela expressou muitíssimo bem. A gente não está aqui numa vida de ensaio, a nossa vida é definitiva, quer dizer, então a gente está aproveitando cada instante da nossa vida da melhor maneira possível, colaborando eventualmente com o próximo. E eu vejo a vida de uma forma muito prática. E não me preocupei com o que eu fui algum dia, e se algum problema que eu tenho hoje é porque eu fui alguma coisa alguma vez, entendeu? Então, para mim eu vejo que eu tenho que me preocupar em colaborar com o próximo para eventualmente garantir o meu futuro. Você acredita no espírito? Você acredita que existe um espírito, uma alma, alguma coisa nesse Profundamente. Tipo? Então você não acha que fica um pouco distante disso, do que você está colocando? Você é pragmática aqui agora, então isso é o espírito. Você acha que ele só veio uma vez, aí você e ponto, acabou? Não, mas pra onde vai todo mundo, então? Começou quando eu, em 1952, contei minha idade, e daqui pra frente. E depois, quando você morre? Onde fica seu espírito? Pra mim, no céu. Eu sou tipo criança, então tá superlotação lá. Vai ser uma delícia.